Olá, aqui é Renzo Nutitelli falando do Renzo Procast. E nesse episódio, na realidade, vão ter dois assuntos. Que é o se não tiver choro, você deixou o dinheiro na mesa. E se você não sentir vergonha do preço que você está cobrando, você está cobrando pouco. Bom, esse assunto está conectado aí ainda com a parte de negociação e ele acontece, por exemplo, na sua negociação salarial se você deu a pretensão antes, né? Se você deu a pretensão antes, mas ele pode acontecer também em precificações genéricas, quando você tem que dar um preço de um produto, quando você vai ter que dar um preço de um freela seu. E se você estiver naquela pegada aqui do episódio que eu falei sobre manter os seus custos sob controle para você ir aumentando, né? E aumentando o seu valor por hora gradativamente para aumentar. E se você tem que dar esse preço antes, também é uma forma aí, são heurísticas aí para você poder fazer esse aumento aí e também medir como esse aumento está repercutindo no mercado, né? Então, o que acontece? E aí eu fui testando isso também, já funcionou muito comigo e assim, repassar aqui a coisa é simples, não tem nada de espetacular não. Mas é o seguinte, se você está vendendo então um produto e etc, ou vai vender um freela, ou você passou a sua pretensão salarial, você vai ter que olhar a reação da outra parte. Como é que a pessoa com a qual você está negociando, como é que ela reagiu? Porque eu falei que se você fosse na pretensão e você quisesse o range, o limite superior do intervalo de salário, você teria que jogar o maior que o range atual, esperando que o RH negocie. Que o RH fale, olha, esse valor não vai dar, tem que ser um pouquinho mais baixo, aí você vai usar a regra do meio. Agora tem uma coisa. Se você por acaso não soube o range e por alguma razão aí você acabou falando a pretensão antes ou deu o preço antes do seu produto, se a parte que você está negociando não chorar, né, se ela não negociar um preço mais baixo, se você vê que na hora que você falar o preço o cara até fala, não, tá beleza, tá tranquilo, fechou, possivelmente você cobrou menos do que a pessoa estava esperando, né? E aí você deixou o dinheiro na mesa. E você tem que sempre observar. Já aconteceu comigo assim várias vezes. De eu, coloco um preço, a pessoa aceita na hora, não chorou, eu falo, puta, cobrei pouco. E assim, para você não cair nisso, né? Na verdade foi o meu amigo Reginaldo, que hoje em dia trabalha no Facebook, e inclusive foi a pessoa que me iniciou nos estudos aí de negociação salarial, me mostrando alguns posts, inclusive muitas das dicas aqui vêm de uns posts que ele me mandou. E aí o Reginaldo tem um conceito aí de marketing que é justamente esse, de se você não sentir vergonha de quanto você está cobrando pouco. Então esse é o diagnóstico para você tentar dar os saltos mais longos na hora de aumentar o preço. E principalmente se tiver a seguinte questão, para você treinar esses saltos, você pode fazer o seguinte, existem coisas que nós somos bons em fazer, depois dá até para falar dessa matriz aí, mas eu vou falar só do caso assim. Existe coisa que nós somos bons em fazer, mas nós não gostamos de fazer. E essa é a hora que você não quer fazer um projeto desse. E aí em marketing não existe, ou em venda na realidade, não existe a resposta não. Quando você quer dizer não para um projeto, não para alguma coisa, em vez de dizer não, você vai chutar o preço lá para cima, né? E aí joga um preço que eu falo, não, o cara não vai pagar, cara, sabe? Quando você fica naquela, não, ninguém vai pagar esse valor aqui, esse valor tá muito absurdo. Então esse é o sentido do sentir vergonha, você vai jogar aquele preço, quase que você, quando fala o preço, você fala, não, brincadeira, tá brincando, sabe? Desculpa, sabe? Nesse aspecto. E você vai se surpreender quando você começar a fazer isso, das vezes que você vai passar um preço mesmo com vergonha e não vai ter choro do outro lado. Então essa é a maneira de você ir medindo o mercado. Como não tem fórmula, isso às vezes é difícil de entender para o técnico. É assim nessa técnica aí de tentativa e erro que você vai testando o mercado e entendendo
como que ele funciona, né? Então é nessa tentativa e erro com essas características, de você observar com empatia qual é a reação das pessoas quando você passa um preço, e aí evitar de deixar dinheiro na mesa com essa estratégia de, né, colocar um preço que você sinta vergonha. Então, o resumo desse episódio aí são 2, né? Então, se toda vez que você vai negociar com um cliente ele nunca chora, você está deixando dinheiro na mesa, né? Então, e se você está deixando dinheiro na mesa, você não está sendo pró, não está sendo profissional. E se enxergando essa característica de deixar o dinheiro na mesa por conta da reação do cliente nunca chorar num desconto, e se ao observar isso você não está colocando a estratégia de sentir vergonha do próximo preço que você for cobrar para o seu próximo cliente, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.